Bom, o tema proposto é revisionismo e nova direita. Então, vou começar falando brevemente sobre essas noções de revisionismo e nova direita, e depois eu vou entrar mais enfim, no conteúdo um pouco mais detalhado do que alguns têm caracterizado no Brasil em relação à própria experiência do governo atual, a partir do conceito de fascismo, né? Então, já vou discutir esse ponto. Mas, começando falando de revisionismo, no campo de pesquisa sobre o passado, a história, a noção de revisionismo é uma noção bastante consolidada. A ideia de que você tem, de tempos em tempos, rever determinadas interpretações sobre o passado faz parte do ofício de historiador. Entretanto, a noção de revisionismo ela pode assumir tanto uma conotação de um procedimento que renova os estudos sobre o passado, quanto um procedimento que falseia esse próprio passado. Essa noção de revisionismo no debate público ela está muito ligada a essa segunda acepção, e é isso que se liga outra palavrinha, né, da nossa mesa de hoje, que é a ideia de nova direita. Então, só chamando a atenção que revisionismo, esse termo, revisionismo, ele está presente nos debates públicos, enfim, ele surge lá no debate do final do século XIX, início do século XX, na social-democracia alemã, um trabalho do Eduard Bernstein, propondo uma visão reformista de transição ao socialismo, e isso vai ser chamado de revisionismo. Esse termo vai aparecer de novo após a Primeira Guerra Mundial, né, na crítica ao Tratado de Versalhes, né, que essa crítica é chamada de um revisionismo sobre o Tratado de Versalhes, um debate político da esquerda vai surgir com bastante força após a Segunda Guerra Mundial, nos conflitos dentro do chamado campo socialista, né? Então, os maoístas, por exemplo, chamavam a União Soviética de revisionista após a morte do Stalin, por exemplo. Mas quando a gente está falando de revisionismo, a gente está falando no campo do passado, dos estudos sobre o passado, das representações sobre o passado, a gente está falando, enfim, dessa dimensão manipulatória sobre o passado, que está presente no debate público. Então, só deixar claro, uma coisa é o revisionismo como procedimento no campo de estudos sobre o passado, no campo de estudos científicos, acadêmicos, né, de revisão sobre determinadas interpretações consagradas, né, que é um procedimento que acontece naturalmente. A outra coisa é a revisão da memória sobre o passado, a revisão da história no sentido do debate público, né? E isso tem a ver com nova direita, e eu vou chamar a atenção de que tem a ver com o como deve ser entendida essa noção de nova direita, né? A noção de nova direita, ela surge nos anos 80 para tentar um pouco caracterizar o que é aquele grupo de direita que chegou ao poder durante o governo do Ronald Reagan, né? Ou seja, se vincula ao neoliberalismo, né? Se vincula ao conservadorismo político, o renascimento do conservadorismo americano que surge nos anos 50, né? De autores como William Buckley Jr., Russell Kirk, e que estão vinculados também, que dialogam bastante com os autores chamados neoliberais do ponto de vista do CUR, e tem a ver com aquilo que o professor André Guimarães Augusto, na segunda-feira, chamou de fusionismo, né? E nos Estados Unidos tem, que é justamente essa vinculação entre uma agenda do ultraliberalismo no ponto de vista econômico, do mercado, com o conservadorismo nos costumes, né? E no caso dos Estados Unidos tem a particularidade que tem a ver com a questão da direita cristã, né? Fazer parte desse movimento. Então, esse termo surge nova direita para se contrapor àquilo que nos anos 60 foi chamado de nova esquerda, né? Ou seja, os diversos movimentos sociais que surgiram em vários países do mundo, mas especialmente nos próprios Estados Unidos, né? Onde a gente vai ter movimentos pelos direitos civis, né? O protagonismo do movimento negro, o movimento feminista, principalmente a partir do final dos anos 60, né? Depois o próprio movimento gay, né? O movimento LGBT, o ambientalismo, né? Isso vai ser chamado de nova esquerda porque é chamada esquerda tradicional
em tese, não incorporaria essas demandas. Eu estou falando em tese porque isso é muito complexo e não dá tempo de desenvolver isso agora. Agora, a ideia de nova direita é a ideia de uma direita que ressurge em contraponto a enfim, essa chamada nova esquerda, com um detalhe muito importante da comparação de nova esquerda para nova direita, que a nova esquerda nunca chegou no poder, né? Quem chegou ao poder é a nova direita. A nova esquerda, enfim, vai estar participando da cena dos movimentos sociais, da sociedade civil, etc. Pois bem, na América Latina, esse termo nova direita tem surgido com mais força agora no século XXI para identificar uma formatação da direita que surge nesse contexto e que surge no contexto de oposição àquilo que é mencionado na literatura como ciclo progressista, chamados governos progressistas, né? Essa categoria de governos progressistas, ela não tem uma conotação valorativa aqui no sentido que eu estou utilizando. Não estou dizendo que foram governos progressistas porque eu acho que esses governos eram muito legais. Nada disso. Inclusive, no caso brasileiro, né, que esse chamado governo progressista corresponde ao período de governo do PT, ele está bastante próximo daquilo que a Nancy Fraser chama de neoliberalismo progressista, ou seja, aquele tipo de implementação da agenda neoliberal em todos os seus aspectos mais essenciais, mas que combina isso com algumas políticas focadas para determinados grupos específicos, uma agenda progressista nos costumes, em certo sentido, mas também com muitos limites. E a gente tem essa nova direita latino-americana, da qual vão fazer parte uma série de movimentos, uma série de organizações da sociedade civil que vão estar fortemente impregnadas do discurso neoliberal. Essa conversa nossa aqui, há 4 anos atrás, a gente estaria falando do MBL, né? Hoje a gente está falando do Bolsonaro. Bolsonaro, claro, tem uma agenda neoliberal evidente, né, representada pelo Paulo Guedes, por essa via do Pinochet, mas o bolsonarismo é um fenômeno mais complexo que envolve outros elementos dos quais eu vou tentar desenvolver agora, que tem justamente maior imbricação com isso que tem se chamado de revisionismo histórico. Não que o neoliberalismo também não tenha. Se a gente consultar os principais materiais do pensamento neoliberal, todos são revisionistas do ponto de vista da discussão sobre a memória histórica, da história do capitalismo, por exemplo, né? É da pena de autores neoliberais e que constituem o pensamento neoliberal, por exemplo, a tentativa de reinterpretar a situação de aumento da miséria da população inglesa no contexto da Revolução Industrial. Aumento da miséria que acompanha o desenvolvimento da acumulação capitalista na sua fase mais efetiva, né, com a Revolução Industrial, isso está presente na literatura de forma geral, me refiro à literatura mesmo, do Charles Dickens, né, em vários outros autores que vão falar um pouco dessa miséria dessa cena, né? E está presente, obviamente, na literatura socialista, da qual o livro do Engels, que a situação da classe operária na Inglaterra é um clássico dessa literatura, mas não só ela, inclusive na própria literatura conservadora, que estava preocupada com o problema da ordem, né? A gente vai ver autores liberais, conservadores, socialistas, todos no século XIX falando da miséria que acompanha o processo de desenvolvimento industrial, e o que acaba gerando aquilo que o Karl Polanyi vai chamar de contramovimento da sociedade, no sentido de criar uma série de marcos institucionais para evitar uma catástrofe humanitária de dimensões mais inauditas. E daí as origens de todo tipo de legislação que tenta constituir um anteparo à sanha da acumulação desenfreada do capitalismo. No século XX, vai surgir uma historiografia que vai tentar dizer que essa imagem sobre a miséria no século XIX ela está errada, ela não dá, enfim, vão apresentar uma série de dados estatísticos para tentar provar
que a Revolução Industrial provocou uma melhora no padrão de vida da população inglesa naquele contexto. Percebam, às vezes o discurso neoliberal quer dizer que os marxistas criticam esse aspecto relacionado ao aumento da pobreza como se a gente fosse contra a Revolução Industrial, sendo que provavelmente o próprio termo Revolução Industrial ele ganhou bastante cidadania dentro dos textos fundadores do pensamento marxista, né? Talvez o Engels tenha sido um dos primeiros a se utilizar da noção de Revolução Industrial, inclusive no próprio livro A Situação da Classe Operária na Inglaterra. Esse tipo de revisionismo que é feito por historiadores neoliberais e que depois, inclusive, vão ser propagandeados por pensadores neoliberais, como o caso do próprio Hayek, ele tinha um propósito político muito evidente, né? Ou seja, se trata de um movimento que pretende acabar com a legitimidade histórica de propostas como estado de bem-estar social, políticas sociais, regulação da jornada de trabalho, proibição do trabalho infantil, são todos um tipo de institucionalidade que vai surgindo lá desde o século XIX, naquele sentido que o Polanyi fala de contraponto ao aumento da miséria. Então, esses autores que vão escrever sobre vou tentar fazer esse revisionismo, né, dos anos 20 em diante, até os anos 60, né, eles depois vão ser demolidos, né, nesse tipo de interpretação pela história social marxista, principalmente por dois grandes historiadores, o Edward Thompson e o Eric Hobsbawm, que vão demolir toda essa interpretação que eu estou chamando de revisionista. Só que tem um outro contexto que é mais interessante, que eu quero me dedicar a maior parte do tempo agora a falar sobre ela, que é o revisionismo, esse tipo de revisão sobre o passado que está presente no fenômeno do fascismo. Porque uma primeira coisa que deve ser dito sobre o fenômeno do fascismo é de que quando ele surgiu, os movimentos fascistas, o primeiro na Itália, em 1919, e depois isso vai se espalhar por outros países, não só da Europa. O fascismo é um fenômeno internacional, como, aliás, assinalou Antônio Gramsci, que é um dos primeiros grandes críticos do fascismo, no sentido crítico, no sentido mais preciso da palavra, ou seja, no sentido de que foi um dos primeiros a buscar desvendar a natureza desse fenômeno, obviamente com o propósito de se opor a ele. Obviamente que no caso do Antônio Gramsci, um inimigo do fascismo. E que já assinalava que o fenômeno do fascismo não era italiano, ou seja, não era um fenômeno nacional, da mesma forma que a formação do Partido Comunista Italiano não era também um fenômeno nacional. Né? O Partido Comunista fica mais evidente que estava no âmbito da Internacional Comunista. Enquanto que o fascismo ele vai surgir, ou seja, vai ter essa primeira formação na Itália, mas você vai ter uma série de movimentos fascistas que vão surgir em várias latitudes do mundo, que na maior parte dos casos não vai se valer do próprio termo fascismo. O segundo maior exemplo de movimento fascista no período entre guerras é o nazismo, e o nazismo não se utilizava do termo fascismo, né? Se chamava de nacional-socialismo, que dá pano para manga para os revisionistas atuais. Pois bem, principalmente no caso do nazismo, mas também no caso do fascismo italiano, uma característica importante desses fenômenos, né? Ou seja, além de serem movimentos contra-revolucionários, anticomunistas, antiliberais também, no sentido de se opor ao liberalismo, principalmente político, porque é preciso lembrar que os primeiros anos de Mussolini no poder, né, a política econômica praticada era livre-cambista. Né? Essa imagem do fascismo associada à estatização da economia é uma imagem ideologicamente produzida e que só corresponde à situação dos regimes fascistas na década de 30, principalmente. Né? E aí, que na verdade é uma tendência do capitalismo de forma geral, né? Introduzir noções como planejamento econômico, né? Maior ativismo estatal na economia, uma tendência histórica do capitalismo no século XX, que está presente no fascismo, como está presente também no New Deal, em uma série de outras
coisa. Então, estou chamando a atenção que isso não particulariza o fascismo, né? O que particulariza o fascismo é esse anticomunismo, é aquilo que alguns autores chamam de culto da violência, né? Essa visão que cultua a violência, principalmente a violência contra os opositores, né? Principalmente os comunistas, né? A violência é que pretende exterminar, porque o fascismo ele cria a figura do abjeto, aquele sujeito que deve ser exterminado, né? O propósito do fascismo não é simplesmente derrotar quem se opõe a ele, é exterminar fisicamente, e a sua principal alvo, né, da sua violência é o movimento operário em todas as suas expressões, né, principalmente tanto a via mais revolucionária, comunista, quanto do próprio reformismo, né? O fascismo italiano destruiu, devastou toda a malha associativa que tinha sido criada pelo Partido Socialista Italiano, que era um grande partido de massa, um partido que alcança uma espetacular votação após a Primeira Guerra Mundial, e o fascismo vai ser um movimento que vai se organizar, inclusive, por transformistas, né, por gente que tinha vindo do próprio, alguns, né, elementos que tinham vindo do próprio Partido Socialista e se descambam para posições de extrema-direita e vão formar essa experiência particular da extrema-direita, que é o próprio fascismo, né? Pois bem, algo que está presente nas ideologias fascistas, que tem sido discutido pela historiografia profissional nos últimos 50 anos, talvez, mas com mais ênfase nos últimos 30 anos, é o fato de que essa ideologia fascista, além desses elementos de negação que eu estou chamando a atenção, do anticomunismo, do são antidemocráticos, obviamente, tem o propósito de criar uma ditadura totalitária, isso é explícito, né, no discurso fascista. Há também um elemento a partir do qual eu quero vincular esse conceito de fascismo a essa noção de revisionismo. Pois bem, um historiador britânico, um grande especialista no fascismo, inclusive não é um historiador marxista, inclusive ele é alvo de algumas críticas de historiadores marxistas, mas ele tenta apresentar, num livro de 1991, o autor chama-se Roger Griffin, uma definição do que seria a ideologia fascista. E ele constrói, né, um tipo ideal weberiano, né, nesse sentido, onde ele apresenta a seguinte formulação, né? Eu vou falar aqui. Abre aspas, o fascismo é um gênero de ideologia política cujo núcleo mítico, em suas várias permutações, é uma forma palingenética do ultranacionalismo populista. As variáveis mais importantes dessa definição do fascismo, digamos assim, da descrição, né, do que é comum a todas as ideologias fascistas, é esse termo enigmático, né, forma palingenética do ultranacionalismo populista, né? O que é palingenético, né? Esse termo, ele deriva, enfim, palin significa novamente, genético de gênese, obviamente. Ou seja, ele se refere à noção de novo começo. Isso está presente em todos os movimentos fascistas, né? Isso é um achado interessante, porque se você, o que é que isso significa, né, do ponto de vista, ou seja, é uma ideologia que sempre traz uma certa narrativa segundo a qual a sociedade está passando por uma crise devastadora, né, e obviamente a natureza dessa crise e os responsáveis por essa crise são explicados a partir de teorias da conspiração. A mais famosa é a teoria nazista, né, com a visão antissemita, né, que coloca a culpa nos judeus, mas, ou seja, o que está por trás disso? A ideia de que aquela, no caso da Alemanha, né, aquela boa Alemanha, as suas tradições, né, antigas, né, ela é uma sociedade saudável que entrou em decadência, né, por causa dessas forças desagregadoras, né, que no caso, no discurso nazista, seriam os judeus, os comunistas, essa ideia de judeus e bolcheviques está o tempo inteiro vinculada, né, no discurso do Hitler, né? Então tem um aspecto de renascimento, de restauração, né? É uma ideologia que promete um novo começo,
né? Não é por acaso que o nazismo, né, o regime nazista, se chamou Terceiro Reich, que o Segundo Reich é a Alemanha guilhermina, após a unificação por Bismarck, né? Ou seja, faz parte da avaliação de que ou seja, o que compõe o movimento nazista, entre outras coisas, a avaliação de que a Alemanha perdeu a guerra, a Primeira Guerra Mundial, porque foi traída, né? É o mito da extrema-direita alemã, que vai estar presente no nazismo, mas não só no nazismo, de que a Alemanha foi apunhalada pelas costas, né? Que os políticos, principalmente judeus, né, social-democratas, apunhalaram a Alemanha pelas costas e assinaram a rendição, né? Ou seja, esse ressentimento da derrota alemã e por todas as humilhações que a Alemanha passa após a Primeira Guerra Mundial vai ser traduzido nesse vocábulo, nesse imaginário do fascismo a partir dessa noção, né, de que é necessário restaurar aquela boa Alemanha, por isso que tem sempre esse mito palingenético, sempre tem um passado mítico que tem que ser restaurado. Essa discussão ela está bem traduzida num texto que acaba de sair no Brasil no ano passado, Como Funciona o Fascismo, do Jason Stanley, que ele apresenta um livro que tem algumas complicações, mas o que eu recomendo principalmente é essa apresentação dessa noção mítica que está presente nas ideologias do fascismo. Bom, no fascismo italiano era o mito da romanidade, né? Ou seja, é tanto que o fascismo italiano ele se veste de vários elementos que remetem ao Império Romano, né? O próprio termo fascismo vem do Império Romano, né? Fati, né? Que é feixe, né? Que é aquele símbolo de justiça, né? Com o martelo, né? Isso é elaborado para se criar o próprio termo do movimento. E fascista tem esse mito da romanidade. O Mussolini se chamava de César, né? A ideia de que eles vão recuperar, restaurar a glória do Império Romano. Percebam, para que funcionam esses mitos palingenéticos? Funcionam para mobilização política, né? Ou seja, nem o Terceiro Reich achava que ia recriar, né, a Alemanha pagã do século V, que nem existia, obviamente, é uma mitologia, né? Nem o Mussolini acreditava que ia recriar um Império Romano. Ele se utiliza dessa simbologia para fazer a sua mobilização política, e isso tem uma grande eficiência. Então, essas noções, elas estão presentes em vários movimentos fascistas. E aí eu chego no ponto que eu queria chegar desde o início da fala. Eu tinha planejado uma fala, tinha até combinado com o Felipe como eu ia fazer essa fala, na verdade eu ia começar por eu vou começar agora, que é um pouco a caracterização desse fenômeno do bolsonarismo. A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre esse ponto é o seguinte: existe uma recusa por parte de muitos pesquisadores extremamente sérios, pessoas que têm pesquisas importantes sobre extrema-direita e sobre o próprio fascismo histórico brasileiro, o integralismo, ou sobre as formas do neofascismo, que tem, enfim, uma série de configurações diferentes, tem uma certa recusa à utilização do termo fascismo para se caracterizar, por exemplo, o bolsonarismo. Eu acho que, em primeiro lugar, porque o uso irresponsável e sem rigor da categoria fascismo é muito generalizado, né? Ou seja, o fascismo é um xingamento. Você usa contra os oponentes, né? Então isso já foi utilizado em vários contextos que se demonstraram que não tinham uma adequação conceitual, que eles não ajudam a esclarecer o movimento. Então, os mais evidentes, né? Por exemplo, o período Vargas, né? Principalmente da ditadura do Estado Novo, onde o Vargas, obviamente, se influenciou de determinadas simbologias fascistas na constituição da sua própria ditadura, os opositores do Vargas chamavam o regime de fascista, muitos chamavam o regime de fascista. Os opositores do peronismo argentino também buscaram caracterizar o peronismo argentino como um fenômeno fascista. Do ponto de vista concreto, isso é um erro. Não há amparo na bibliografia, na historiografia. Essas visões são absolutamente superadas. Elas são visões dos opositores naquela época e elas não têm consistência. Assim como também uma série de autores, na década de 60 e 70, principalmente, na América Latina, principalmente pensando nas ditaduras militares
da América do Sul que chamaram esses regimes de regimes fascistas. E isso foi alvo de uma grande polêmica, uma grande controvérsia na década de 70 e de fato, foi um erro atribuir àqueles regimes esse conteúdo fascista. Entre outras coisas, pelo fato, já deu meus 25, Bianca? Não, né? Isso, sem querer te tá interromper, já interrompendo só para tá falar dos 25. Valeu, obrigado. Ou seja, nos anos 70 se utilizou esse termo fascismo para caracterizar aqueles regimes ditatoriais, e eu estou falando de gente da maior importância na história intelectual brasileira, não estou falando de pequenos agrupamentos sectários que utilizam o termo fascista contra qualquer um que se opõe, né? Mas eu estou falando de gente da estatura de um Teotônio dos Santos, né? Um autor importante, central da chamada teoria marxista da dependência, que atribuiu às ditaduras militares do Cone Sul o conceito de fascismo dependente. Ou antes dele, né, um intelectual nacionalista brasileiro, naquela época nacionalista, o Hélio Jaguaribe, que chamava de colonial fascismo, né? Ou seja, sempre fascismo com alguma coisa, colonial fascismo, fascismo dependente. Qual o problema dessas formulações? É que nenhuma delas faziam qualquer referência, do ponto de vista rigoroso, às experiências do fascismo histórico, que desconsiderava determinados elementos. O Teotônio até tem um esforço maior nesse sentido no texto de 1977, mas, digamos assim, não leva em consideração alguns aspectos centrais do fascismo, como regime político, entre eles o fato de que são regimes mobilizadores, né? São regimes que mobilizam a sociedade com propostas guerreiras, né? Então, de qualquer modo, isso está falando do ponto de vista da análise de regimes políticos. Agora, movimentos fascistas, esses existiram na história da América Latina, nos anos 30, é o caso do próprio integralismo, não só no Brasil, você tem o nazismo, que é uma tentativa de cópia do nazismo no Chile, nos anos 30 também, e uma série de outros movimentos fascistas importantes, como movimentos, né? Como movimentos que trazem as características essenciais do próprio fascismo. Nos anos 60, voltando aos anos 60, aí pensando mais em outras latitudes do mundo, o termo fascismo, na boca da esquerda política, da chamada nova esquerda, se tornou um xingamento indiscriminado para coisas como a violência policial, né? O Richard Nixon seria fascista, enfim, o regime da Alemanha Federal seria fascista, né? Você vai ter vários, se pegar a documentação da esquerda desses novos movimentos sociais, o termo fascista está sendo utilizado assim de forma muito irresponsável. Então isso criou uma certa prudência, principalmente entre aqueles que pesquisam o assunto, uma certa reserva em relação a esses usos, né? Muito irresponsáveis do fenômeno. Pois bem, em 2016, eu participava de um blog com alguns outros colegas, inclusive o próprio Felipe Demier, e eu escrevi um artigo falando um pouco sobre esse conceito de fascismo e chamando a atenção, a partir do texto do Leandro Conde, Introdução ao Fascismo, que quero chamar a atenção. Esse livro do Leandro Conde, que é um ótimo livro, ele é uma intervenção nesse debate dos anos 70, ele é justamente um livro que ele está participando desse debate sobre a caracterização dos regimes das ditaduras da América do Sul. E, obviamente não, esse texto ele está fornecendo os elementos que fazem com que a gente não entenda aqueles regimes como fascistas e entenda que o fascismo é uma forma muito particular de experiência política de extrema-direita, inclusive. Ou seja, inclusive essa questão da extrema-direita, ou seja, é uma questão posicional. Não é toda extrema-direita que é fascista. O fascismo é muito específico na própria extrema-direita, né? Então, enfim, esse debate é muito importante. Então, os elementos importantes, né? O fato de que um movimento contra-revolucionário, mobilizador. O Leon Trotsky, por exemplo, chamava a atenção de que o fascismo é uma contra-revolução de baixo para cima. Tem uma certa forma plebeia de encaminhar a contra-revolução, né? O Gramsci, o Trotsky,
o Thalheimer, o Daniel Guérin, o Otto Bauer, uma série de autores marxistas muito importantes dos anos 20 e 30 vão escrever trabalhos muito importantes de entendimento do que é aquele fenômeno do fascismo. Só que essas leituras elas vão ser lateralizadas em detrimento daquela que vai ser a linha oficial da Internacional Comunista, que é paupérrima, né? Inclusive, ela serve muito bem, essa linha paupérrima da Internacional Comunista. Depois, se alguém quiser, posso voltar a esse assunto. É ela, mais ou menos, que inaugura essa mania da esquerda de chamar tudo de fascismo, que é péssimo. Porque o fascismo, se o fascismo é algo específico, a gente chama qualquer coisa de fascismo. Quando o fascismo chega de fato, a gente não sabe identificar ele, né? Eu lembro que uns 6 anos atrás, no Rio de Janeiro, tinha uma galera que dizia que o Sérgio Cabral era fascista. Se o Sérgio Cabral é fascista, o Bolsonaro é o quê? Um ultra-fascista? A gente vai ter que inventar nomes assim para falar do Bolsonaro. Mas aí eu quero entrar agora no bolsonarismo e tentar encaminhar para o final a minha fala, esses minutos que me restam, apresentar alguns elementos dessa ideologia bolsonarista que estão enfim, que confirmam essa ideia que eu estou chamando atenção na própria ideologia. Ou seja, o fascismo não é só uma ideologia, né? Ele tem a ver com uma série de outros dispositivos de organização, né, que enquanto movimento, né, a forma partido um partido militar, né, no sentido não que seja um partido formado só por militares, mas um partido que é um partido milícia, como diz o grande historiador italiano Emílio Gentili, né, um grande especialista no fascismo italiano, e como grande especialista no fascismo, ele tem muito problema de acreditar que algum desses fenômenos da extrema-direita atual são fascistas, porque ele está olhando para aquele contexto clássico, né, do fascismo naquele período. Mas eu quero só centrar no ponto de vista dessa ideologia. Ou seja, o anticomunismo está presente, e aí falar um pouco do bolsonarismo como fenômeno. Ou seja, o anticomunismo está presente, obviamente, no Bolsonaro, como está presente na direita de forma generalizada. De forma um pouco maldosa, eu posso dizer até que uma parte da esquerda também tem uma certa... E aí não confundir anticomunismo com críticas à União Soviética, à China popular, ou seja, isso faz parte da história do comunismo, as críticas, né? As críticas pela esquerda, criticaram isso não. Estou falando do anticomunismo, outra coisa, né? Então, o anticomunismo, evidentemente, está presente na ideologia do bolsonarismo. Está presente também o antiliberalismo político, né? Ou seja, o Bolsonaro ataca a imprensa, ataca as instituições da República, o judiciário. O que é que ele projeta com essas ofensivas contra essas instituições? Fechamento do regime, uma ditadura. Mas tem o culto da violência, né? Que está presente, enfim. Hoje mesmo, o Eduardo Bolsonaro estava postando uma foto do terrorista branco de 17 anos que assassinou 2 pessoas militantes antirracistas nos Estados Unidos. Ou seja, matou 2 pessoas que estavam se manifestando contra o racismo. O cara foi lá com um fuzil, assassinou, né, 2 pessoas. Não assassinou mais, porque outras pessoas conseguiram conter ele. O Eduardo Bolsonaro estava lá postando o cara e dizendo assim: a esquerda vai dizer que ele é supremacista branco. Ah, tá, a esquerda que vai dizer. Ele era o quê? Estava assassinando lá as pessoas que estavam lutando contra o racismo, né? Pois é. Então, o culto da violência é evidente. Mas tem também o mito paligenético, né? Isso está presente na ideologia do bolsonarismo, né? E isso tem a ver justamente com a imagem que é parte da ideologia do bolsonarismo da ditadura militar. E por que isso é importante? Por que isso é importante? A ditadura militar, na ideologia bolsonarista, ela tem o significado de um passado mítico. Ou seja, aquilo que corresponde no fascismo italiano ao mito da romanidade, ao mito do Império Romano, todas essas imagens que tentam ser recuperadas para fortalecer a ideia de que tem que ter um renascimento nacional. Essa ideia de renascimento nacional evidentemente está presente na ideologia do bolsonarismo, esse revivalismo da ditadura militar. Percebam, o propósito do projeto bolsonarista, que eu estou caracterizando como fascista,
e aí a gente pode ter tempo para discutir isso, não é a reprodução daquela ditadura lá de 64, nem mesmo o período do AI-5, que é o mais reivindicado pelo bolsonarismo, né? Tanto que eles não reivindicam muito 64, eles reivindicam AI-5, né? O período mais punk. Ele serve para esse projeto de restauração. Pois bem, um dos elementos, né, que fez com que faça com que, enfim, a gente possa dizer que aquela ditadura militar de 64, a meados dos anos 80, ela não foi um regime fascista, é porque a ditadura militar não foi um regime mobilizador, né? Pelo contrário, ela foi desmobilizador. Teve uma mobilização contra-revolucionária no golpe de 64, que foram as marchas com Deus pela família, mas elas foram após uma comemoração da deposição do João Goulart, foi todo mundo para casa. Ou seja, a ditadura militar não teve, não criou nenhum calendário cívico. 31 de março não virou feriado. Então não tem aqueles aspectos de mobilização. Eu não estou falando nem do fato de que não tinha um partido único, né? Não estou falando só disso. Estou falando desse elemento de falta de mobilização. Pois bem, como a gente sabe, um dos grandes ideólogos do bolsonarismo, e aqui, obviamente, se eu estou caracterizando o bolsonarismo como um fenômeno fascista, eu só posso caracterizar os ideólogos do bolsonarismo como fascistas. Então, eu estou falando isso do Olavo de Carvalho. Então, para deixar claro, estou dizendo, Olavo de Carvalho é um fascista. Mas ele é fascista porque eu tenho raiva dele? Porque eu não gosto das coisas que ele escreve? Porque, sei lá, porque a minha família virou Olavete? Não, não é só por causa disso. Obviamente que isso me dá raiva, né? Não é por causa disso. É porque qual é o balanço, esse ponto que eu quero chegar, qual o balanço que o Olavo de Carvalho faz sobre a ditadura militar e como isso está presente na ideologia do bolsonarismo? O que é que o Olavo de Carvalho fala sobre a ditadura militar? Ele fala basicamente o seguinte: a ditadura militar foi incompetente para acabar com a esquerda, porque não fez a luta cultural. Né? Porque deixou a esquerda se reorganizar no plano da cultura. Essa mitologia, que é uma mitologia da extrema-direita internacional, que faz parte dessa nova direita, que tem neoliberais, anarcocapitalistas, e tem esse pessoal aí que gosta dos fascistas mesmo, do Júlio Zévla, os tradicionalistas, essa coisa toda. O que é que eles falam? Qual é a narrativa deles? É de que as universidades, a mídia, a imprensa, o Hollywood, todo mundo é dominado pela esquerda, né? É a tal da teoria da conspiração do marxismo cultural. Isso é uma teoria da conspiração, isso é uma idiotice completa, tal, mas isso serve para mobilização. Mas que tipo de mobilização? Uma mobilização que vira exterminar esses espaços, que supostamente são espaços de reprodução de uma sociabilidade crítica ao projeto que eles querem implementar. Porque é óbvio que tem esquerda na mídia, na universidade, mas a gente sabe, inclusive aqui conversando com os colegas que somos de um núcleo de pesquisa marxista, a gente sabe que a gente é absolutamente minoritário na universidade, quem dera que essa imagem dos Olavetes correspondesse à realidade. Isso não tem o menor cabimento. Acontece que eles colocam todo mundo que discorda deles como parte do marxismo cultural e tal, que é essa forma manipulatória. Bom, a questão essencial é o seguinte, é que esse movimento bolsonarista, ele tem uma necessidade de fazer, ele apresenta, né, melhor dizendo assim, ele apresenta como plataforma política uma agenda de um novo regime ditatorial que não reproduzam aquilo que, segundo os seus ideólogos, entre ele e o Olavo de Carvalho, foram os erros que os militares cometeram lá em 64, né? Que foi justamente não fazer a tal da batalha cultural, ou seja, não impregnar a sociedade desses valores desse programa. Ou seja, é a ausência de uma mobilização permanente na sociedade para atingir esses objetivos políticos. E que tipo de mobilização que a gente está falando? Pois bem, um dos movimentos, ou seja, o bolsonarismo, por que ele se viabilizou? Porque ele acabou se tornando um catalisador de uma série de movimentos de extrema-direita que existiam no Brasil, que estavam mais ou menos dispersos e que se organizaram em torno à figura do Bolsonaro. Ele teve uma habilidade de se tornar, né, a figura que centralizou esses movimentos. Um deles é o Escola Sem Partido.
E aí é o que eu quero dizer, o escola sem partido, ele é tipicamente um procedimento fascistoide. Qual é a possibilidade de um movimento como esse, com essa agenda, se viabilizar? O que é que ele pretende? Qual o discurso do escola sem partido? O discurso do escola sem partido é que o professor, né? Primeiro aquela bobagem, o professor não é educador e tal. Ou seja, o professor, ele não pode contrariar os valores que estão presentes na família dos alunos dele. É um troço que, como diria o grande historiador português Manuel Loff, tipo assim, é uma reciclagem da velha oposição à escola pública criada pela Revolução Burguesa, que tornou a educação uma obrigação do Estado e retirou do âmbito de quem? Da família? Não, da igreja. Né? Por isso que isso mobiliza as forças do conservadorismo religioso. Pois bem, essa ideia de que o professor não pode contrariar os valores tradicionais que estão presentes nas famílias. Então, ou seja, não tem, é difícil ter uma aula, né? Numa coisa dessa. Qual é o clima que se cria no ambiente de sala de aula? Um clima de mobilização permanente para atacar, obviamente, os professores, né? Enfim, que carrega, né, por trás dele, como os pesquisadores que estudam esse assunto do Escola Sem Partido têm demonstrado, né? Fernando Pena, Fernanda Moura, todos têm mostrado, né, como eles têm, entre outros propósitos, fazer o revisionismo da ditadura militar, que passa pela ideia de que nem foi uma ditadura. Né? Eles falam que não foi uma ditadura, foi um regime militar, como se pudesse existir um regime militar que não fosse uma ditadura. Pois bem, eu fico por aqui, talvez uma forma um pouco bagunçada aqui na minha fala, mas eu quis soltar alguns pontos, tentando vincular, enfim, isso, ou seja, esse revisionismo que a gente está tratando hoje, que a gente está discutindo hoje, ou seja, o assunto aqui não é propriamente aquele revisionismo que nem aquele que está presente, que é ontológico, usando, com perdão da palavra, a profissão de historiador, que é de tempos em tempos rever determinadas interpretações consagradas, e nem mesmo aquele tipo de reinterpretação com aspectos ideológicos que está presente, inclusive, no mundo acadêmico também, procedimentos ao qual eu já me referi em alguns trabalhos, já discuti bastante isso. Eu não estou falando propriamente disso, embora possa ter algum tipo de relação. Estou falando desse tipo de revisionismo que está no discurso público, né? Que tenta desqualificar, né? Ou seja, visões que são canônicas, né? Sobre a ideia de que teve uma ditadura do Brasil. E, indo mais para trás, que carregam também outras, ou seja, também está presente nesse discurso também uma ideia idílica do passado colonial brasileiro, uma reivindicação, e aí eu chamo a atenção, para terminar mesmo, de um artigo muito importante que foi publicado pelo Paulo Pachá, nosso colega que é medievalista, um excelente historiador, que escreveu um artigo no ano passado para falar um pouco de um termo que está na boca da extrema-direita internacional, que é Deus Vult, né? E falando um pouco que é um mito medieval, né? Que está presente nessa extrema-direita internacional, uma coisa como se fosse um cruzadismo, né? Uma cruzada, né? Contra os infiéis. Que no ambiente cultural brasileiro, como o professor Paulo Pachá coloca de forma muito apropriada, tem que tipo de significado? A ideia de que a formação social brasileira tem uma matriz legítima, que é a cristã. Europeia, né? Ou seja, uma visão que é obviamente racista, porque desconsidera as outras matrizes culturais que são fundamentais na formação da sociedade brasileira. Então, ou seja, esse mito paligenético, ele também vai mais para trás também, né? Obviamente que a ditadura militar tem uma centralidade no discurso bolsonarista, mas está presente lá os Deus Vultinho, né, da extrema-direita que compõe esse staff do bolsonarismo, tipo o Felipe Martins, né, que tem dois apelidos, né, que é o Deus Vultinho ou o Soroca Bannon. É isso, gente. Muito obrigado. Depois a gente vai para as questões aqui. Já vi que chegou ótimas questões.